agora nós vamos ver o método gráfico de resolução de sistemas de equação de primeiro grau. Tá? Então, olha só. O que nós fazemos no método gráfico? Nós vamos, na verdade, transformar essas equações na função de primeiro grau, que pode ser associada a essas equações, para que nós possamos resolver os gráficos. Tá? Então, nós vamos construir o gráfico da reta dessa função, o gráfico da reta dessa função associada a essas equações, e vamos comparar as duas. O ponto de encontro, ponto de intersecção entre as duas retas formadas, ou seja, esse aqui vai dar uma reta, esse aqui vai dar outra reta. O ponto de encontro entre os dois gráficos vai ser a solução, porque é o mesmo valor de x e de y associado. Como assim? Então vamos lá. Vou chamar essa equação de A e vou chamar essa equação de B. E aí aqui eu vou isolar o y nas duas. Para quê? Para que ela fique com aquela forma clássica de função de primeiro grau. E aí, se você ainda não pegou as funções de primeiro grau, dá uma olhada nos vídeos de função de primeiro grau para relembrar ou para aprender a função de primeiro grau, tá? Então aqui, eu vou isolar meu y na equação A, para que eu fique com a forma y igual a ax mais b, tá? Ou seja, um número vezes x mais um número sozinho vai ser o meu y. Então, ó, esse x vem para cá subtraindo, e eu vou ficar com y igual a 3 menos x. Essa vai ser a minha primeira equação transformada em uma função de primeiro grau. Agora eu vou para a equação B. X menos y igual a 1. Aí aqui, tanto faz quem vai para onde, né? Eu vou jogar o y para lá, para ele já ficar positivo, e vou jogar o 1 para cá, para ele já ficar negativo. Eu fico com x menos 1 igual a y. Como dizer que x menos 1 é igual a y é a mesma coisa que y é igual a x menos 1. Pronto. Essa é a minha segunda equação. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou construir a reta desse gráfico. Vou construir a reta deste gráfico. E vou achar o ponto de encontro. Formas de fazer este gráfico. Eu posso só fazer direto, como eu já ensinei para vocês em sala de aula. Tá? Posso só olhar aqui, o número sozinho é o quê? É o ponto onde eu estou cruzando aqui meu eixo y, né? A coordenada y quando x é 0. Então, 1, 2, 3. Na outra equação é menos 1. Tá? E, bom, essa equação aqui, ó, tá andando de 1 em 1 para baixo, ó, porque meu a é menos 1. Ó. O número que multiplica o x aqui é menos 1. Então, quando meu x for 1, esse aqui vai diminuir 1. Quando meu x for 2, ele vai diminuir mais 1. Tá? Então, essa aqui é a minha primeira reta. Minha segunda reta sai de menos 1 e o meu a é 1 positivo. Então, ele está aumentando de 1 em 1. Então, quando o meu x aumentar 1, ele vai sair de menos 1 e vai subir para 0. Quando o meu x aumentar mais 1, esse vai aumentar mais 1 para cima. E vai chegar nesse ponto. E aí, ó, este ponto aqui é o ponto de encontro entre as duas retas. E esse é o ponto de qual coordenada? De coordenada x2 e y1. Isso quer dizer que as soluções do meu sistema são x igual a 2 e y igual a 1. Mas, prof, eu não consigo fazer o gráfico desse jeito que você fez. Você só olha e já acha direto, tá? Então, vamos com calma, vamos bem devagarinho. Então, ó, isso aqui é uma equação que foi transformada agora numa forma de função de primeiro grau. A função de primeiro grau, ela sempre tem esse formato, ou seja, um número vezes x mais um número sozinho. Não importa a ordem disso, tá? Então, se eu olhar aqui, ó, isso aqui, quem é meu A e quem é meu B? O meu A é um número que multiplica o x, é menos 1. Como assim menos 1? Se não tem nada multiplicando x, é 1. Se o sinal aqui na frente é negativo, é menos 1. E o B é o meu número sozinho, que é 3. Então, esses são meus coeficientes
A e meus coeficientes B, tá? A está me dizendo de quanto em quanto que essa função está aumentando ou diminuindo. E o meu B é o valor quando o meu x é zero. Como assim? Se eu escolher x igual a zero, isso vai ficar 3 menos zero. Então, meu y é 3. Então, esse meu número sozinho é sempre o meu valor quando o x é igual a zero. E onde que é meu x igual a zero? É o ponto de encontro aqui, ó, na origem. Esse é o ponto x0, y0. Então, x0 quer dizer que eu não estou indo nem para a direita, nem para a esquerda. Eu estou exatamente sobre o eixo y. Então, este valor é o valor sobre o eixo y. É 3. Tá? Eu também posso fazer isso através da tabela. Então, agora o que eu posso fazer? Eu posso fazer a tabela dos valores das funções da A e da B para ver a montagem do meu gráfico. Então, por exemplo, a minha primeira função é essa aqui, y igual a 3 menos x. Eu vou botar aqui valores de x e eu vou colocar aqui os valores de y associados. Quando meu x for 0, quanto que vai ser meu y? Basta eu substituir. No lugar do x eu coloco o 0. Então, meu y vai ser o quê? 3 menos 0, que é 3. Quando meu x for 1, isso é 3 menos 1, que é 2. Quando meu x for 2, isso é 3 menos 2, que é 1. Quando meu x for 3, isso é 3 menos 3, que é 0. Tá? Então, quais são os pontos que eu vou ter aqui? 0 e 3, 1 e 2, 2 e 1, 3 e 0. Tá? Vou fazer a mesma tabela para a função de baixo. Y igual a x menos 1. Vou associar valores de x e valores de y. Quando meu x for 0, isso vai ser 0 e menos 1. Ah, isso é menos 1. Quando meu x for 1, isso é 1 menos 1, que é 0. Quando meu x for 2, isso é 2 menos 1, que é 1. E quando meu x for 3, isso é 3 menos 1, que é 2. Tá? E aí agora eu vou associar esses pontos. Então, um ponto no plano cartesiano sempre tem uma coordenada x e uma coordenada y. E o ponto, ele é sempre o encontro entre essas duas coisas, tá? Se você tem dúvida, dá uma olhada nos vídeos sobre plano cartesiano. Você tem que entender bem como é que funciona o plano cartesiano, para que você possa desenvolver aqui esse sistema pelo método gráfico, tá? Agora eu vou construir o gráfico. Primeiro ponto que eu vou desenhar é 0 e 3. x0, não fui nem para a direita nem para a esquerda, e o y é 3. Então, o x é 0, o y é 3. Esse é meu ponto, 0 e 3. Próximo ponto, x é 1 e y é 2. Então, meu ponto 1 e 2. 1 no x, 2 no meu y. Lembra, o ponto é só onde ele se encontra, a coordenada x com a coordenada y. Próximo ponto, 2 e 1 é 2 no x e 1 no y. Então, sobe aqui até o 1. Ó. E o último ponto, 3 e 0. 3 no x, 0 no y. Então, é exatamente sobre o eixo x, porque eu não estou subindo nem descendo, né? O y é 0. Então, a minha reta desta função aqui, ó, é essa aqui. Ó. Então, essa é y igual a 3 menos x. Tá? Agora, eu vou fazer a outra reta. 0 e menos 1. 0 no x, menos 1 no y. 1 e 0. 1 no x, 0 no y. É exatamente sobre o eixo x. 2 no x, 1 no y. 2 no x, 1 no y. Ah, é exatamente esse ponto que já está aqui. E 3 e 2, 3 no x, 2 no y. É esse ponto aqui. E aí eu vou traçar a reta. E eu vou ver onde ela se encontra. Então, essa aqui é a reta y igual a
x menos 1, tá? Então, aqui, essa aqui é a y igual a 3 menos x. E essa aqui é a y igual a x menos 1. Onde que as duas se encontraram? As duas se encontraram nesse ponto aqui, ó. Qual é o ponto que tem em comum nas duas? É o x2, y1. Então, as soluções do meu sistema são x igual a 2 e y igual a 1. Então, as soluções do meu sistema são x igual a 2 e y igual a 1. Esse sistema é um sistema que a gente vai chamar ele de sistema possível e determinado, tá? Então, esse é um sistema possível e determinado. Por que isso? Porque eu tenho apenas uma única solução possível e ela existe. A solução deste sistema é que x é igual a 2 e y é igual a 1. Ou seja, se eu substituir o x por 2 e eu substituir o y por 1, isso daqui é verdade, ó. 2 mais 1 é igual a 3. Tá correto. 2 menos 1 é igual a 1. Tá correto. Então eu tenho uma solução, uma única solução que atende esse sistema. Qualquer outro número que eu escolher para x ou para y não funciona. Graficamente isso é mostrado como? Como duas retas que se encontram num único ponto. Duas retas concorrentes. Então esse é um exemplo de sistema possível e determinado. Ele é possível porque ele tem solução e essa solução é uma única solução.